amigos, tudo bem? Bom, depois de mais de 2 meses eu estou gravando um vídeo sim. E o vídeo de hoje eu vou mostrar uma coisa que aconteceu alguns dias atrás. Que foi quando eu tava bem à toa. E aí eu resolvi pegar uma apresentação de slides que eu nunca tinha visto e falar sobre. E parece que existem vários sites que fazem exatamente isso. Eles mostram apresentações de slides de outras pessoas, mas não tem intenção de alguém apresentar sem saber nada sobre. É mais pra divulgar o conhecimento que está sendo exposto naquele slide. Só que naquele dia eu tive essa ideia e eu acho que deu um resultado legal. Então, o assunto dos slides que eu escolhi foi veganismo. E eu acho que eu escolhi isso porque é um negócio que eu vejo muito sobre, só que é uma coisa meio recente na minha vida, porque, bom, tem pouco tempo que eu comecei a estudar sobre isso. Mas eu espero que vocês gostem do vídeo. Até! Para a transição de hoje, eu resolvi mostrar essa foto porque eu nunca tinha reparado que a embalagem do cereal pedia para as crianças estarem acompanhadas de um responsável para o consumo desse cereal. Achei muito interessante. Mas tá, próxima vez a gente começa, tá? Tá, e antes de mostrar o vídeo, eu queria pedir desculpas pela qualidade. Eu tava filmando com a câmera traseira pra qualidade ser melhor, porque a câmera traseira do meu celular é melhor que a frontal. Acho que a maioria dos celulares é assim. E, além disso, eu tava improvisando, como eu acabei de falar, então eu gaguejei algumas horas, então não ligue, tá? Eu quis fazer isso principalmente porque eu tava pensando que algum dia vai acontecer de alguém me jogar contra a parede e falar: fala por que você quis falar sobre veganismo, sabe? Quer dizer, fala porque você quis ser vegano. Mais fácil, né? E aí, bom, normalmente quando alguém me pergunta isso sem me jogar contra a parede, perguntando na maior calma, eu já fico, nossa, por onde que eu começo? Qual argumento eu falo primeiro? Então, sabe, eu sempre fico um pouco insegura quando eu falo. Então, esse vídeo também foi mais pra eu treinar pra quando acontecer alguma situação real que faça com que eu fale sobre esse assunto, tá bom? Então, aproveitem. Tchan, 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 começando. Vocês vão ver que eu não tava reparando nem no enquadramento, porque eu nem apareci direito no vídeo, foi mais o computador que apareceu. Olha só. Veganismo em slides que eu não li hora nenhuma, vou ler improvisando. Vamos lá. O que é veganismo? Bom, o veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível, qualquer forma de exploração animal e de crueldade contra os animais, seja para alimentação, para o vestuário ou para qualquer outra finalidade, incluindo, por exemplo, o entretenimento. Então, alimentação, a gente não come animais nem derivados de animais. Na vestimenta, a gente não veste roupas que tenham partes derivadas de animais. E também não vai entretenimentos que exploram animais, como a apresentação de golfinhos. Nos veganos junk food, que seria aquela besteira, até os crudívoros e todos os entre eles, há uma versão do veganismo para todos os gostos. Sim, eu estou entre o junk food e a healthy food. No entanto, uma coisa que todos nós temos em comum, deixa eu sentar aqui que eu assim. No entanto, uma coisa que todos nós temos em comum é a dieta baseada em vegetais, livre de todos os alimentos de origem animal, como carne, laticínios, ovos e mel, bem como produtos como o couro e qualquer produto testado em animais. Quem disse isso foi a The Vegan Society. Eu vou parar de dar joia toda hora. Por que ser vegano? Primeira questão, ética. Porque é uma forma de especismo. Especismo é uma forma, a ideologia que fala que o ser humano é a espécie superior e que ela pode dominar os outros. É uma ideia de superioridade que a gente não acredita. Então, a questão ética é valorizar as vidas. A gente parte do princípio de que os animais têm interesse e sentem dor. Por isso, eles não devem ser explorados. Bom, aqui alguns dados. 70 bilhões de animais terrestres são mortos por ano para consumo humano, ainda bem que eu não estou vendo direito essas fotos. E 180 animais são mortos pela pecuária brasileira em apenas 1 segundo, 24 horas por dia. Anúncio, é porque eu estou usando um slide que não é da mini própria. Então, peraí. Tá. Agora, a questão ambiental. Água. A carne bovina e outros alimentos de origem animal, mas principalmente a carne bovina, gastam muito mais água do que simplesmente os grãos. Isso por quê?
Vou explicar. É, os grãos, tanto de soja quanto grãos que poderia ser tipo de feijão, por exemplo, ou talvez virar arroz também, eles, em vez de virar comida pra gente, acaba virando comida pros animais que estão na pecuária, porque eles precisam engordar, né, para eles poderem matar e seres humanos poderem comer. Então, nisso, pensa, um boi e uma vaca comem muito mais do que a gente comeria. Então, é um certo desperdício aí. Seria muito mais vantajoso, assim, na questão de desgaste ambiental mesmo, a gente comer esses grãos. E isso renderia para mais pessoas. Desmatamento, porque a parte do desmatamento é porque grande parte do desmatamento da Amazônia se deve à extensão da pecuária. E da agricultura também, de certa forma, porque por causa dos grãos que eles plantam muito mais grãos para alimentar gado do que para alimentar seres humanos. E também espaço de terra para o gado ficar mesmo. Então, tem muitas áreas que era floresta que acabou virando área de pastagem. E nisso eles desmatam principalmente com queimadas. E efeito estufa. Bom, as vacas, elas, quando elas cagam, é liberado gás metano no meio ambiente. O metano contribui para agravar o efeito estufa, o principal gás do efeito estufa que faz com que o aquecimento global se agrave. Então, como existem mais vacas do que pessoas no Brasil, para a gente ter uma noção, é muita coisa. E o metano consegue ser mais poluente até que um carro. Mais alguma coisa? Aqui é tudo que eu falei em números, né? Bom, aqui tá falando 50 gramas emitidos na atmosfera, equivalente a 240 quilômetros. 240? Quilômetros rodados num carro comum. 4 kg de grãos, principalmente soja e milho, são usados para fazer ração para os animais. 6,6 metros quadrados de floresta são desmatados e 792 litros de água limpa, equivalente a 16 banhos, são gastos em 220 gramas de carne, que uma pessoa conseguiria acabar em uma refeição. Então, mais coisa aqui sobre a questão ambiental. 80% do desmatamento da Amazônia brasileira se deve à pecuária. São dados que eu nunca decoro, só que eu sei que eles existem, mas eu nunca decorei. Mas é legal ter esses dados aqui, então, para suporte. E aqui tem uma chat que tá falando. Faz cara de árvore, faz cara de árvore. Eu falei aqui porque vai aqui um fiscal, então, sei lá de onde que é, não tô enxergando, mas é porque... Entendeu a crítica, né? Não sei se tá dando pra enxergar aí. Saúde! Bom, os alimentos de origem vegetal já são mais saudáveis porque a gente vai estar comendo vegetais, que a gente sabe que sempre fazem bem. E eles... Foi mal, olhei. Mas alimentos de origem vegetal não têm colesterol. E eles também têm menos gorduras saturadas, principalmente, só que menos gorduras em geral. E para a gente ter uma alimentação vegetariana completa, a gente precisa de uma grande variedade. E a gente sabe que quanto mais variedade, mais saudável também o nosso corpo fica. Então, vantagens. Aqui tá falando de informações nutricionais, mas como eu gosto muito de ver sobre isso, eu já sei muito, então nem mais aqui ainda. Mais anúncio. Quando tá passando anúncio, os principais grãos que a gente consegue proteína, que as pessoas acreditam que a única fonte seja a carne, são as leguminosas. Então, inclui feijão, soja, grão de bico, lentilha. Acho que estou esquecendo de algum outro que eu sempre pego. Ervilha. Eu falei ervilha. E os outros tipos de feijão, eu acho que são esses. Eu não tô lembrando mais. Bom, os nutrientes que a gente costuma achar que a gente só consegue em fontes animais. Primeiro, o ferro. Sabemos que a falta de ferro causa anemia ferropriva. E o ferro, ele tem uma absorção um pouco menor nos vegetais. Só que a gente resolve isso consumindo um alimento rico em vitamina C, normalmente
frutas como laranja, limão, acerola, mamão, caqui, antes, durante ou após uma refeição, incluindo proteínas, uma refeição completa. E aí isso vai ajudar na nossa absorção do ferro. E o que causa o efeito reverso é o cálcio. Então a gente tem que evitar consumir coisas com cálcio antes, durante ou após a refeição. A gente tem que esperar um período de tempo para esperar nosso corpo digerir isso, para a gente conseguir absorver a melhor quantidade de ferro possível que o nosso corpo vai gostar. O cálcio a gente consegue em vegetais escuros e principalmente também no gergelim, aquele que a gente coloca em cima do pão. Então você consegue obter cálcio nele. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Agrião, mostarda, escarole, brócolis, tofu e gergelim. Tofu e gergelim são... O tofu é derivado da soja, é tipo um queijo, só que vegano, e o gergelim eu falei. Só que o resto foi o que eu falei, né? Os verdes escuros. E a vitamina B12. A vitamina B12 não é de origem animal, ela é de origem bacteriana. É produzida por bactérias e todos os animais, então animais incluem seres humanos e os outros animais, né? Precisam da vitamina B12 para sobreviver. A vitamina B12, então, os animais herbívoros conseguem consumindo os vegetais contaminados que as bactérias mesmo contaminaram. Porém, a gente não consegue fazer isso porque quando a gente come vegetais, eles não estão contaminados, né? A gente higieniza eles, a gente cozinha eles e é certo, a gente não tá falando que é errado, porque a gente conseguiria B12 se a gente não levar, só que a gente conseguiria outras várias doenças diferentes, né? Uma curiosidade é que na época que o saneamento básico não era tão eficaz assim, as pessoas tinham mais acesso a B12 justamente porque estava contaminado com bactérias. Porém, além da vitamina B12, como eu falei, as pessoas acabavam ficando mais doentes. Então, outra forma de... Bom, continuamos. Os animais carnívoros conseguem, comendo, então, a vitamina B12 que está no corpo desses animais herbívoros que comiam a vitamina B12. E os consumidores primários, os terciários, a mesma coisa, né? E os decompositores também. Cadeia alimentar básica. Então, os seres humanos conseguiriam apenas realmente em alimentos de origem animal ou alimentos fortificados ou suplementação. E agora eu já tenho suplementação de B12 e eu até vou pegar, só que eu tô com preguiça. Então vamos continuar para esse vídeo não ficar muito longo. Aqui é um prato completo em que é composto 25% por proteínas, 25% por carboidratos e 50% dele outros vegetais, que seria a salada. Essa é a proporção correta para um prato. Aqui dando exemplos do que comer, aqui tem várias coisas, aqui, por exemplo, o pão de beijo que a gente faz com qualquer tubérculo. Aqui tem como a gente fazer bolo, eu fiz um bolo hoje usando água, não usei nem leite nem ovo. Aqui, bom, frutas, o que é isso? Não tô enxergando. Cogumelo, enfim, a gente consegue substituir qualquer coisa. E a gente não substitui a gente substitui mais pra querer sentir gosto, porque a gente não para de comer carne e outros produtos de origem animal por não gostar, né? Mas por todas essas questões que a gente falou. Alguns documentários para inspirar vocês são esses. Eu já me avisando que alguns são bem fortes e alguns eu não tenho coragem de ver, mas o que eu assisti que eu gostei foi o Cowspiracy, que trata da questão ambiental e não tem cena forte. Enfim. Algumas celebridades que são veganas pra você se inspirar, pra mostrar que, tipo, existem pessoas veganas no mundo, só não é muito falado, porque, por exemplo, já apareceu um ator que, eu acho que é o ator do Homem de Ferro, que ele é vegano, e aí falaram, nossa, ele envelheceu muito depois que ele virou vegano. Então, tipo, nossa, que veganismo, mas tá. Isso não é verdade, a gente costuma ter até uma coisa mais, um corpo mais saudável, então não faz sentido isso. Vamos analisar os outros fatores. Mais um anúncio, desculpa, eu queria saber quanto tempo já tô falando isso, mas espero que esteja sendo conteúdo útil para eu mesmo assistir e quem sabe disponibilizo isso depois. Alguns projetos aqui, vamos ver. Existe o projeto Segunda Sem Carne que tenta minimizar então o consumo de carne e falar para as pessoas, encorajá-las a consumir, ficar um dia da semana, pelo menos a segunda-feira, sem consumir carne, porque isso já economiza bastante água, eu não sei direito os números, só que acontece. Esse daqui eu não conheço, nem a Mostra Animal e nem o VegFest 2017, mas o Congresso Vegetariano Brasileiro, conheço assim, eu só não pensei muito sobre. E o principal que eu mais conheço é o certificado da SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira. A Sociedade Vegetariana Brasileira costuma colocar o selo em alimentos que são veganos, então a gente pode consumir tranquilamente. Algumas lojas online aqui, que eu nunca comprei porque eu sou vegana pobre, mas quem tiver interesse, assim, for curioso, lembrando que você não precisa ser vegano para comprar em locais veganos ou produtos veganos. Acabou. Obrigada!
Então, amigos, o que vocês acharam da minha apresentação de slides improvisada? Deixa aqui nos comentários. Se você quiser deixar alguma pergunta, caso tenha surgido alguma dúvida sobre o assunto, pode deixar que eu vou tentar responder. Tá tudo bem, viu? Então, é isso que eu tinha pra mostrar no vídeo de hoje. Até! Pam, pam, pam.